nome de Jesus. Era isso, vamos aplaudir ao Senhor. Primeira Pedro capítulo 3, versículo 18. Ontem eu estava lendo, meditando um pouco nesse texto, e vi que hoje pela manhã o pastor Dino navegou um pouco na direção a qual eu quero aqui também, leu alguns textos a qual eu tenho aqui também, e creio que o Senhor há de falar conosco mais uma vez. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. É um texto que eu particularmente gosto muito. Pois também Cristo morreu uma única vez. Glória a Deus. Uma única vez. Pelos pecados. O justo. Olha para dentro do seu coração. Pelos injustos. Por mim. E por você. O justo. Por você. Por mim. Que nós éramos. Acho que foi pela manhã que o pastor Oséias disse isso. Que nós éramos. Onde nós estaríamos se não fosse a salvação em Cristo Jesus? Onde você estaria, meu irmão? Quem sabe nem aqui você estaria mais no planeta Terra. Já teria se matado, estaria preso. Seu casamento não estaria de pé, não teria filhos, não estaria um negócio bem sucedido, não estaria aí bem sentado, bonito, arrumado. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Olha, Ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. O texto não para de nos presentear. Um texto pequenininho, cheio de presentes maravilhosos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amado Deus, trema os nossos corações diante da Tua palavra, começar em mim. Faça isso, Pai. Os montes, eles fumegam, tremem. As ondas dos mares, elas se agitam ao ouvir a Tua voz. Nós não podemos ser indiferentes, de maneira alguma, de maneira alguma. Não deixe isso acontecer conosco, se nem com a criação isso acontece. Não deixe isso acontecer conosco. Essa criação racional, homem e mulher, que tem a capacidade de raciocinar, ouvir, entender, compreender, receber a revelação pelo Espírito Santo, não deixa ser diferente conosco nessa noite, Pai. Estremeça-nos diante de Ti. Leva-nos à seriedade da mensagem, da pregação do Evangelho. Repreende o mal, Pai. Todo espírito contrário ao anúncio da verdade, tudo aquilo que bloqueia a mente, o coração, tudo aquilo que fecha, que não recebe, que não deixa receber, ó Pai, arranca agora. É o Senhor que pode quebrar as armadilhas do coração. É o Senhor que transforma o coração de pedra em carne. É o Senhor que escreve no próprio coração as Tuas leis. Faça isso nessa noite, Pai. Faça isso nessa noite, Pai. E que saiamos daqui transformados, abençoados, perdoados, renovados, fortalecidos, alegres, por causa da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui no capítulo 3, Pedro está quase que no meio da sua primeira carta a essa igreja. Pedro começa falando com a família, que a esposa precisa ser submissa ao marido. Pastor, o senhor vai entrar nisso mesmo? Não vou não. E eu sei que a partir de alguns anos vai ficar cada vez mais difícil pregar estes textos. Eu sei disso. Mas que a mulher deve ser submissa ao marido, está escrito aqui.
que a forma da mulher ganhar o marido é calada. Isso é muito bacana. É Pedro, não sou eu, está escrito aqui. Ao ponto de que o marido é evangelizado, e se ele não conhece o Senhor, ele passa a ter curiosidade e acaba aceitando o evangelho, quanto mais calada a mulher ficar. É o que Pedro está dizendo. Pedro está falando que não são os adornos, os enfeites, as joias preciosas que deixam a mulher bela. Não que isso não contribui. Mas Pedro fala que é o interior. É do interior que flui a grande beleza. Pedro não deixa os maridos de fora. Pedro fala com os maridos: vocês devem viver a vida comum do lar, devem ser inteligentes. Vocês têm que entender que a mulher é a parte mais frágil aí desse relacionamento. Entenda isso de uma vez por todas, homens, Oswaldo Júnior e vocês. A mulher é a parte mais frágil. Vocês precisam tratar ela de um modo tão gracioso diante de Deus, para que as suas orações não sejam interrompidas. É forte demais. Pedro fala sobre o amor fraternal, sobre a hospitalidade. Pedro fala: se você quer viver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Para de ficar falando mal dos outros. Quer ter dias melhores na terra? Faça isso, aparte-se do mal, pratique o bem. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas Ele repugna, Ele abomina aqueles que praticam males. Pedro fala sobre a paciência em meio aos sofrimentos. E sofrimentos que parecem injustos. Pessoas que estão sofrendo e muitas vezes perguntando, como eu e você, se nós estamos fazendo tudo certo. Deus, quem sabe você já fez essa oração? Deus, eu estou fazendo tudo certo e parece que eu não paro de sofrer. Deus, parece que quanto mais certo, quanto mais eu te busco, quanto mais eu oro, mais coisa ruim me acontece, mais provações, perseguições. Parece que a casa vira um negócio, e este povo está com essa indagação aqui, e Pedro está confortando, fortalecendo essa igreja, porque eles estavam sofrendo perseguições terríveis, e na mente deles tem essa confusão. Por quê? Nós só queremos falar do amor de Cristo, do Evangelho, pregar as boas novas. E por quê? Porque Nero nos persegue. Por que as pessoas odeiam os cristãos? Por que os judaizantes nos perseguem? Pedro então mostra que o próprio Cristo, por um plano perfeito, padeceu, sofreu, sem ter cometido pecado nenhum, sem ter errado nenhuma vez, sem ter nenhum milésimo de segundo de um pensamento mau. Ele sofreu. É por isso que o texto diz: pois também. A intenção de Pedro é renovar a confiança da igreja através do Evangelho, revelando o trabalho perfeito de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. E agora deixa eu explorar um pouquinho o texto do versículo 18 e vamos juntos caminhar nele e ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. O versículo 18 nós temos a doutrina da expiação, da substituição vicária de Jesus, ou seja, o justo no lugar dos injustos, o inocente pagando o preço por culpados. Jesus nos substituindo, apaziguando a ira de Deus, trazendo perdão, renovando-nos, levando-nos de volta ao Senhor. Jesus tomou a nossa cruz, a nossa morte, a nossa condenação. O castigo que era para nós foi depositado, derramado por Deus nele. O texto nos diz que Cristo morreu uma única vez, vírgula. Diferente daquilo que os judeus estavam acostumados, pois eles sabiam que o sumo sacerdote deveria oferecer sacrifícios diários pelo seu próprio pecado, pelo pecado do povo, e uma vez por ano, de tempo em tempo, esse sumo sacerdote deveria adentrar até o Santo dos Santos e ali oferecer o sacrifício perfeito, agradável a Deus, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a nação. Tempo após tempo fazendo isso. Mas Cristo veio e ofereceu um sacrifício uma única vez. Hebreus capítulo 7,
Versículos 26 e 27. Diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo. Olha a diferença desse sumo sacerdote. Inculpável, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, ou para ele mesmo também. Este não, este é santo, este é inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Cristo morreu uma única vez. Este Cristo Santo de Deus, o Filho amado, Ele morreu uma só vez, porque o seu sacrifício foi perfeito, pois Ele era perfeito. Seu sacrifício foi digno, pois não há nada mais valioso nessa terra, neste universo, do que Ele. Nada. É por isso que o próprio Pedro vai dizer no capítulo 5 que nós não fomos comprados por ouro. Nós não fomos comprados por pedra. Pedro vai usar essas coisas valiosas do mundo, vai falar: não, vocês não foram comprados por essas coisas. Mesmo você sendo culpado, pecador, vocês não foram comprados por essas coisas. Vocês foram comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não há nada mais valioso do que Ele. Não é mais necessário então oferecer sacrifícios. Cuidado com isso. Cuidado com as mensagens que você ouve por aí. Cuidado com as religiões. Não é mais necessário oferecer sacrifícios. Ou seja, nada pode somar ao sacrifício de Cristo. Nada pode multiplicar, nada pode acrescentar ao sacrifício perfeito de Cristo. O seu sacrifício foi suficiente e agradável ao coração de Deus Pai. Cristo se oferece para satisfazer o coração do Pai. Era necessário Ele morrer por nós. Como eu já disse, Ele apaziguou a ira de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado, ter Deus como inimigo ou rival. Ele apaziguou a ira de Deus através do sofrimento. Debaixo de uma pesada punição, de dor, Ele é conhecido como servo sofredor. Seu sangue foi jorrado. As pessoas escarneceram dele desde o início do seu ministério. Quem é este? A sua família não acredita nele. Debaixo de uma pesada punição, o Deus onipresente se limita a viver nessa terra, a ser formado dentro do ventre de uma mulher. O Filho de Deus sofreu por mim e por você. E essa não é uma máxima apenas do livro de Pedro, apenas do versículo 18. Essa é a máxima do Evangelho. Cristo morreu uma única vez por nós. Cristo morreu uma única vez. Para quê? Ou pelo quê? O texto nos responde. E a primeira resposta: Ele morreu pelos pecados. Cristo morreu uma única vez, vírgula, pelos pecados, vírgula. Como bom conhecedor da Escritura, você sabe que o pecado não é uma coisa. O pecado não é um abstrato ou uma força, e Cristo vem ali e morre por causa daquela força. O pecado é um mal que habita dentro do coração do homem, da mulher. E nós somos então pecadores. Cristo então morreu pelos pecados dos pecadores. Ou seja, Cristo morreu por mim e por você, porque o pecado habitava. E de acordo com Romanos 7, às vezes habita em nós. Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados,
Cristo morreu uma única vez, pelo quê? Para quê? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele veio remover o nosso pecado, arrancar a nossa condenação. Cristo morreu pelo nosso pecado, não por uma coisa, por você, por nós, pela sua igreja, pela sua noiva, e o pecado habitava em nós. Romanos capítulo 5, versículo 6. Quando nos encontrávamos sem possibilidades de sair da situação de pecadores culpados, Cristo veio no momento oportuno e morreu por nós, pecadores. Na revista atualizada, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, pecadores, morreu a seu tempo, no tempo certo, na hora certa, pelos ímpios. Então, quando o texto diz que Cristo morreu pelos pecados, entenda, não está dizendo que Ele morreu por uma coisa. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. E o pecado sempre foi o nosso problema, e ainda é. Foi o pecado que nos trouxe a separação de Deus desde o jardim do Éden. O homem que mantinha aquela comunhão, que ouvia Deus falar, que tinha um chá da tarde, eu não sei como é que era, mas todo fim de tarde o Senhor vinha ali falar com Adão, e todo esse relacionamento foi quebrado. Ou esse relacionamento perfeito, melhor dizendo, foi quebrado. E é isso que o pecado tenta fazer todos os dias, nos afastar dos propósitos de Deus. Essa é a intenção do pecado, te afastar de Deus, dos propósitos, dos planos, das bênçãos do Senhor. Agora, a pergunta é, se Cristo já morreu pelos nossos pecados, por que a Bíblia também nos ensina que ainda precisamos lutar contra o pecado? Se Ele já morreu por nossos pecados. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz que nós precisamos deixar todo o peso e pecado que nos assedia. E o escritor já está falando com quem é crente, está falando com a igreja. Por que é que nós precisamos ainda lutar contra o pecado, se Cristo já morreu pelos nossos pecados? Romanos capítulo 7, a partir do versículo 18, vai nos dar uma resposta. Paulo está dizendo assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. E você pode olhar e falar, não, então é em Paulo, não em nós, irmãos. Não. Paulo está falando em mim, igreja. Na minha carne não habita bem nenhum. É difícil falar isso, não é não? Não habita. Paulo, você não está equivocado? Porque há tanta mensagem aí falando que nós somos bons demais em muita coisa. E Paulo está dizendo, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E é por isso que nós precisamos lutar ainda contra o pecado. Paulo está dizendo, eu desejo praticar o bem, mas nem sempre eu consigo, porque ainda há pecado em mim. Eu tenho o bem tá tanta coisa boa dentro de mim, mas na hora de efetuar eu não consigo, porque ainda há males dentro de mim. Para entendermos melhor, Cristo já morreu pelos nossos pecados, mas ainda somos pecadores, mas agora pecadores regenerados, perdoados, mas pecadores porque ainda habitamos em um corpo corrompido pelo pecado. E é por isso que a nossa pátria não é este lugar. É por isso que nós não temos bem nenhum, a não ser o Senhor. E há muita gente querendo o bem demais dessa terra, e a Bíblia diz, não, aqui não é o nosso lugar. Aqui é o lugar do pecado. E esse corpo vai ter que ser entregue a essa terra. Como resolvemos essa situação então?
Como vivemos de uma forma que agrade a Deus, mesmo habitando em um corpo corrompido, mesmo em meio à presença do pecado, mesmo em meio, muitas vezes, do nosso envolvimento com Ele? Vou lhe dar uma resposta. Antes é bom entendermos que ainda pecamos. Ainda pecamos. O orgulho sutilmente nos toma. O orgulho é perigoso demais. Sutilmente invade o coração do homem. Nos achamos superiores facilmente. Nos achamos autossuficientes. Achamos que não devemos obedecer, servir. Achamos que não devemos estender a mão, praticar o bem. Achamos que não devemos pedir perdão se estamos certos, ou se achamos que estamos certos. O orgulho sutilmente nos toma. Rapidamente somos invadidos por ele. A língua é afiada demais. Rapidamente ela nos domina. Rapidamente a gente fofoca. Rapidamente a gente aumenta a história. Rapidamente a gente acrescenta o que não era para ser acrescentado. Rapidamente a gente conta o que não era para ser contado. Rapidamente a gente abençoa e já amaldiçoa, diz Tiago. A língua é terrível. Quem é que pode dominá-la? Os pensamentos rapidamente viajam em coisas terríveis. Se nós não cuidarmos, rapidamente eles viajam. Paul Washer tem uma ilustração que ele diz assim: quando a pessoa se acha santa demais, ele fala: eu posso pegar os seus pensamentos de 5 minutos atrás e expor eles aqui, só de 5 minutos. Os pensamentos são terríveis. Os olhos estão a todo tempo à procura de levar satisfação para a alma. E é por isso que a Bíblia diz que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos não forem bons, haverá trevas em nós, porque eles estão à procura da satisfação da alma. E é por isso que nós precisamos de mensagem e atrás de mensagens, mostrando quão Deus é valioso e santo, e quanto o pecado é sujo e repugnante. Precisamos sim de conselhos, de gabinetes. Precisamos de ajuda, de exortação, de conselhos bíblicos, porque estamos cercados de maldade e pecados. Então nós somos pecadores. Mas como podemos viver nesse corpo pecaminoso e ainda agradar a um Deus santo? Primeiro, confessando os nossos pecados. Confessando os nossos pecados. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Isso nos dá 2 entendimentos. Na verdade 3, mas eu vou deixar o terceiro mais para frente. Primeiro, podemos cometer pecado contra alguém. Podemos falhar com alguém. Um amigo, um parceiro do trabalho, um filho, com a esposa, com o marido, na igreja, um irmão em Cristo. Podemos falhar com alguém, ofender de uma forma que machucamos a pessoa. E Tiago nos ensina que nós devemos correr e pedir perdão a essa pessoa. Devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para serdes curados. Pode haver cura física, cura de relacionamento, cura emocional. Nós precisamos fazer isso. O próprio Cristo nos ensina a fazer isso. Você vai trazer uma oferta, meu irmão. Sabe que tem alguém aí que não está bem contigo? Não traga a sua oferta. Vai primeiro consertar com seu irmão, vai pedir perdão a ele e depois traga a sua oferta. Nós precisamos fazer isso. A igreja precisa quebrar essa barreira de que não podemos nos humilhar, não podemos pedir perdão, não podemos chegar no irmão, na irmã e falar: me perdoa, levar isso para a nossa casa, falar: meu amor, me perdoa, filho, me perdoa, pai, me perdoa. Isso cura. Isso cura. Cura relacionamentos, cura noites, cura dias. Isso cura. Nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Lucas capítulo 7, versículos 3 e 4. Olha o que Jesus diz: acautelai-vos,
Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Vai lá, fala com ele, repreende, fala, irmão, não é assim. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Precisamos nos exortar. Perdoa-lhe, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier a ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E depois Jesus vai aumentar a conta para 70 vezes 7. Perdoa-lhe. Segundo, qual é a outra ideia desse texto? É nós temos alguém para nos ajudar na caminhada, confessando os nossos pecados. Como diz em 1 Tessalonicenses 5,14, nós precisamos admoestar o insubmisso. Nós precisamos consolar o desanimado, amparar o fraco e ser paciente para com todos. Meu irmão, você precisa de ajuda. Você precisa de alguém para te ajudar quando você se sente fraco, abatido, por causa de uma situação, por causa do pecado. Muitas vezes estamos doentes porque não confessamos os nossos pecados, porque não levamos esse texto a sério. Nós não temos ninguém, nem um irmão, nem uma irmã para a gente confessar, pedir ajuda, pedir oração, um amigo de verdade. Você quer ter uma vida sadia? Confesse o teu pecado, peça oração. Pastor, eu não posso fazer isso, o que o irmão vai pensar de mim? Não pensa nada, é pecador também. Não pensa nada. Precisa da graça também, precisa da misericórdia também. Ele vai te ajudar, quem sabe já conseguiu superar. Ele vai te estender a mão, e vocês, quem sabe, os dois juntos vão atravessar este momento. Não vou falar, porque vão falar da minha vida para o outro. Então procure um irmão maduro na fé, uma irmã madura na fé. Mas não negligencie este conselho. Procure alguém para lutar contigo em meio às suas fraquezas. Procure alguém para lutar contigo. Alguém que você pode telefonar e falar, meu irmão, me ajuda, hoje está difícil. Minha irmã, você pode orar por mim. É a pessoa ali em 2, 3 minutos ora por você. Meu irmão, hoje eu não estou bem. Que o Senhor me revele que se eu cometi um pecado eu não estou sabendo. Converse, confessa, repreende, exorta, mas mantenha essa comunhão sadia do Evangelho. Somos membros uns dos outros e precisamos levar as cargas uns dos outros. Provérbios 28:13. O que encobre, o que não confessa, esconde as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Deus estabeleceu a igreja para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Os fortes fortalecendo os fracos, o abatido sendo animado por aquele que está bem, o insubmisso sendo repreendido, as pessoas sendo colocadas no prumo de novo, no trilho do Evangelho, confessando os pecados, porque este é o nosso grande problema. Só confessamos os nossos pecados se entendemos, mais uma vez vou repetir isso, que somos pecadores. Porque se você acha que não é pecador, você está fazendo Deus mentiroso. É o que diz João na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo. 1 João capítulo 1, versículo 8, 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, não, eu não tenho pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse os seus pecados a quem te machucou. Se você está bravo com alguém, se alguém te feriu, repreenda quem falhou contigo e perdoe-lhe se ele arrepender. Confesse os seus pecados tendo alguém para te ajudar nessa caminhada. Confesse os seus pecados a Deus. A Deus. Não é que você tem que sair contando tudo por aí. Você precisa pedir ajuda em algumas áreas.
Mas não dá para contar todos os nossos pecados, a gente tem tanto. Confesse os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Fale com Deus, peça perdão a Deus, todos os dias peça perdão a Deus. Salmos 32, versículo 3 a 5. Olha o que diz o salmista Davi depois de pecar contra o Senhor: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha força, se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, aleluia, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confesse o teu pecado ao Senhor. Não se cale diante dele. Se você é dele, a mão dele vai te pegar. E glória a Deus por isso. 1 João capítulo 3, versículo 4 a 6. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que Ele, o Senhor Jesus, de 1 Pedro 3,18, se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando. Não está falando que você não peca. Você não vive pecando. Todo que vive pecando não viu, nem o conhece. Abandone o seu pecado. Lute contra o pecado. Faça guerra contra o pecado. Cristo sofreu e morreu para lhe mostrar que o pecado te afasta. Você estava longe de Deus, é o que diz o texto aí. Ele morreu pelos pecados para te levar a Deus. O pecado te separa de Deus. Lute contra o pecado. Como é que nós podemos agradar ao Senhor? Primeiro, confessando os nossos pecados. Como é que nós podemos agradar ao Senhor entendendo que nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus? Como é que nós podemos agradar ao Senhor sendo pecadores? Lute contra o pecado. Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para a redenção, para o dia da redenção. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando desobedecemos, quando pecamos, quando o trocamos, quando nos enchemos deste mundo e nos esvaziamos dele, quando queremos inclinar os nossos desejos para a carne e não para o Espírito. Como diz Gálatas 5, 16, 17, andai no Espírito, e bem em Cristo Rei, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sejais cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, e lute contra a carne e os seus desejos pecaminosos. No início da mensagem eu fiz a pergunta: Cristo morreu pelo quê e para quê? Pelos nossos pecados. Depois, como é que nós podemos viver uma vida agradável a Deus mesmo sendo pecadores? Já respondi essa pergunta. E voltando à primeira, Cristo morreu pelo quê? Pelo nosso pecado original. O pecado que nós recebemos como herança de Adão e Eva. Cristo morreu por este pecado. Esse pecado terrível. O pecado a qual nós rapidamente o temos. Você já viu que quando nós temos filhos, a primeira coisa que você ensina para ele é não? Não pode? Não pode. Maria Sofia já faz. Não. Não. É a primeira coisa que eles aprendem antes de pai, de mãe, de mamá, é não. Porque já tem muita coisa ali para eles fazerem de errado. E você já vai não, não, não. E Cristo morreu por este pecado. Por este pecado, essa maldade que já vem de fábrica. Cristo morreu pelos pecados que cometemos diariamente. E não há pecado que Ele não possa perdoar.
E é por isso que nós podemos nos achegar a Ele todos os dias e clamarmos por perdão. E hoje é mais um dia, meu irmão. Hoje você tem mais uma oportunidade, eu tenho mais uma oportunidade de achegar a Deus e pedir perdão pelos meus pecados. E aí Ele vai olhar para nós. Quando Ele olhar para nós, entre Ele e nós há o sacrifício de Cristo, há as marcas de Cristo, que Ele sofreu na cruz do Calvário. E aquilo que era contra nós agora não pode ser mais. E Deus perdoa os nossos pecados, ao ponto de dizer: dos seus pecados eu não me lembro mais. Isaías 43, 25 diz: eu, Senhor, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Não é por amor de nós, é por amor dele mesmo, por amor de mim. Ele nos amou, Cristo nos amou por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembro. Não faço questão de trazer para o nosso relacionamento, se você se arrependeu. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E a misericórdia foi Cristo. E a misericórdia foi porque Ele morreu uma única vez pelos pecados. Não é porque tudo foi de graça. A salvação é de graça, mas custou caro. A misericórdia é Cristo. Usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu estava estudando na América, fazendo inglês, e junto na minha classe nós tínhamos coreanos, brasileiros, japoneses e muitos muçulmanos. Porque na época, em 2014, havia um incentivo para os muçulmanos estudarem nos Estados Unidos. E a minha escola estava cheia, muitos muçulmanos. Na minha sala tinha algumas mulheres, mas nós não podíamos ter contato com elas. Os grupos eram separados, sentava separado e tudo mais. E um dia eu apresentando um trabalho, eu usei esse texto, eu não lembro muito bem o trabalho, mas eu sempre aproveitava para falar do Evangelho. Eu falei: até eu ser repreendido, eu vou falar do Evangelho. E se for repreendido, eu vou continuar falando do Evangelho. E eu usei esse texto: usarei de misericórdia, Cristo, dos seus pecados jamais me lembrarei. E eles possuem como tradição da religião que por cada pecado eles precisam sacrificar, e muito. Precisam pagar um alto preço para receber perdão. Precisam ferir a pele, precisam se bater, precisam fazer as rezas tradicionais diárias. E não importa se lá nós tínhamos prova, não tinha prova, eles largavam a prova, irmão. O professor não falava nada, eles saíam e entravam e iam fazer a reza deles, a oração deles, no horário deles. Não tinha essa. E eu usei esse texto e uma professora depois me procurou. Ela falou: a fulana de tal, muçulmana, a minha professora era evangélica. Ela me procurou depois que você leu este versículo. E ela disse assim para mim: me ajuda a conhecer esse verdadeiro Deus. Que Deus é esse que usa de misericórdia para conosco, e do nosso pecado Ele não lembra mais. Vou emprestar a ilustração do pastor David Platt, pastor que eu gosto de ouvir muito. Hoje mesmo pela tarde eu ouvi ele um pouco. E ele usou essa ilustração em uma mensagem. Um homem afortunado, rico, comprou um carro famoso da marca Rolls Royce. Um carro de uma empresa automobilística inglesa, super conceituado, caro, feito à mão, feito para os príncipes deste mundo. Este homem comprou esse carro, pois ele tem a fama de não quebrar. Investiu muito. Ou seja, esse carro não pode quebrar. Mas um dia, viajando pelas estradas da França, o carro, o Rolls Royce, quebrou. Parou de funcionar. Sem entender o porquê, ele rapidamente liga para a fábrica. A fábrica não pergunta muita coisa e envia alguém, um mecânico de avião da Inglaterra para a França para consertar, arrumar o carro o mais rápido possível. O mecânico ali chega com a sua equipe, conserta o carro. Não é muito assim que acontece conosco, não é mesmo? Geralmente quando o nosso carro quebra, a gente não tem alguém que vende avião arrumar nosso carro.
Mas aqui havia esse mecânico dessa empresa famosa, cara, que chega rapidamente naquele lugar e conserta o carro. E o dono então pode viajar tranquilo. Quando chega ao seu destino, ele liga para a fábrica, porque ele ficou preocupado. Quem pagou essa despesa? O mecânico veio da Inglaterra para cá, de avião, consertou o carro, foi embora, não falou nada, não me deixou nenhuma conta, não me deixou um lugar para eu fazer um depósito, uma transferência, e por aí vai. Ninguém falou de valores. E quanto ficou esse serviço? Qual é o custo disso? Ele liga até a fábrica e pergunta: quanto eu devo pagar pelo conserto do meu carro? A atendente atendeu, falou: qual é o número do seu carro? Ele passou o número e ela falou: moço, você não tem nada para pagar. Eu não possuo nenhum registro que o seu carro quebrou. Então não há nada para ser acertado. Essa é a ideia de quando Deus perdoa os nossos pecados. Ele sabe que nós pecamos. Ele sabe que nós falhamos. O dono da fábrica sabia que havia um carro que estava quebrado e foi consertado. Mas o Senhor não registra os nossos pecados. Ele não fica registrando para nos jogar na cara. Ele gratuitamente enviou o seu Filho para morrer uma única vez pelos nossos pecados, para nos consertar, para nos perdoar, para nos colocar na estrada da santidade novamente. E não há nenhum registro agora que atrapalhe a nossa vida para com Deus. Nenhum registro de maldade, mesmo Ele sabendo que nós somos maus. Ele morreu para quê? Estou terminando. Para levar os injustos até a Deus. Nós não poderíamos chegar até Deus, meu irmão. Você não tinha condições de conhecer Deus. Você não tinha condições de conhecer o Senhor. Eu lembro quando eu ouvia os meninos, e eu também já fui assim, eles jogando bola e ouvindo o neto ali com os amigos há um tempo atrás. E ali está sempre os jogadores famosos, né? Cristiano Ronaldo, Messi. Um dia conhecer Cristiano Ronaldo. Um dia conhecer o Messi. Um dia ter esses caras por perto. E por aí vai essa conversa toda. E às vezes a gente olha para isso e fala: precisamos trazer isso para o nosso coração e colocar isso no coração dos nossos filhos. Nós não tínhamos condições de conhecer a Deus. Nós não tínhamos condições de conhecer a Deus. Eu não sei quem você deseja conhecer ainda muito nessa terra. Se você é muito fã do nosso presidente, quer lhe apertar a mão. Se você é muito fã de algum outro ministro. Se você é muito fã de alguma pessoa importante, de algum príncipe, de algum homem famoso, de alguma mulher famosa. Se você acompanha as redes sociais, a pessoa mal posta, você está lá. E o seu maior desejo, quem sabe, é passar um dia com essa pessoa. Eu não sei quem você deseja conhecer nessa terra. Se você tem esse ídolo aí no coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não tinha condição nenhuma de conhecer o Deus Criador dos céus e da terra, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tudo conhece, aquele que tem todo o domínio no céu e na terra, aquele que conhece a sua vida, aquele que te formou, aquele que te deu vida, aquele que te deu o sopro da vida, aquele que te colocou aqui neste lugar, te deu o ar para respirar, uma igreja para congregar. Deus te fez conhecido a nós. Deus te fez conhecido a nós. Nós não tínhamos condições de conhecê-la. E Ele falou: eu vou até vocês. E Ele veio até nós, o justo, pelo injusto, para nos levar a Deus. Isso é Evangelho. O Evangelho é para nos levar de volta a Deus. O Evangelho tem seus benefícios. Mas guarde esse texto. Se alguém um dia perguntar para você o que é Evangelho: Cristo morreu pelos nossos pecados. Com 1 Coríntios 15. Ele morreu, Ele ressuscitou. O Evangelho é isso. É para levar o homem a Deus. Isso é Evangelho. Não é outra coisa. Deus pode nos abençoar com outras coisas, mas o Evangelho é para nos levar de volta a Deus.
Ele nos perdoou do pecado original. Ele nos perdoa hoje para que possamos ter acesso a Deus. E Ele nos perdoará. Ele já perdoou, mas há de concretizar esse perdão de uma vez por todas. Quando este corpo corrompido pelo pecado, o corpo ao qual Paulo se referia, será abandonado, será transformado. E nós seremos livres completamente de qualquer influência, de qualquer origem do pecado. E iremos desfrutar da beleza, da santidade, da glória de Deus. Conclusão, a mensagem então é essa. A você que ainda não teve um encontro com Cristo, quem é de Deus sabe que é. Se você não tem essa certeza que você é de Deus, hoje é dia de se arrepender, de voltar, quem sabe, para o Senhor. Pois todos nós pecamos, todos pecaram, está escrito, e estão destituídos, estão fora da glória de Deus. Mas nós fomos justificados gratuitamente pela graça em Cristo, e você pode encontrar em Cristo hoje salvação. Em Cristo você pode conhecer a Deus, se achegar a Deus, buscar a Deus, ter uma vida com Deus. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, arrependei-vos. Essa é a mensagem da igreja: arrependei-vos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Hoje é dia de se arrepender, de se converter e de ter uma vida transformada por Deus e para Deus. Aos cristãos, eu e você, a nossa luta contra o pecado continua. Que possamos entender que todo pecado, não é porque Deus perdoa e não registra, que Ele não corrige. Deixa eu terminar a mensagem, passar isso em branco. Ele nos corrige. Todo pecado trará frutos de correção, amargos, difíceis de engolir. Todo pecado traz a sua recompensa. Deus corrige, Deus perdoa, isso é graça. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, senão Ele mataria a gente, exterminaria a gente. Para que eu ficar com um camarada desse que vive pecando? Então Ele não nos trata segundo o nosso pecado, mas Ele nos corrige, porque Ele nos ama, porque Ele te ama, porque Ele me ama, e aí Ele nos corrige, Ele nos aperta, e a gente, meu Deus, que é isso? É porque eu te amo, filho. Deus, que negócio é esse? É porque eu te amo. Se arrependa e volta. Ao mesmo tempo, tenha consciência que esse Deus é rico em perdoar, e Ele está aqui pronto para te perdoar mais uma vez. E é melhor receber a graça de perdão e a correção do Senhor do que viver longe dEle. Ele está aqui pronto para nos perdoar mais uma vez, pronto para nos perdoar. Quem sabe nós cantamos aí, já ofertamos com tanta coisa, e o Senhor está aqui pronto para nos perdoar. Então, confessemos, abandonemos os nossos pecados, e que todos os dias possamos nos converter ao Senhor, entendendo que quanto mais vivemos para Ele, mais repudiaremos o pecado. Porque o pecado é um nada passageiro, cheio de ilusão, que nos assedia. O Senhor é tudo, cheio de verdades, que nos satisfaz. Colossenses, capítulo 1, último texto, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual Deus, o Senhor é bom demais.
Ele que nos libertou, Ele nos arrebatou, Ele nos transportou. Satanás estava ali cheio de domínio sobre a gente. Nós éramos filhos da ira, da desobediência. Obedecíamos essa potestade. E o Senhor falava assim: de jeito nenhum. Esse é meu. Essa é minha. E nada pode resistir o Senhor. Ele nos arrancou, nos arrebatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para quê? No qual temos a redenção, a remissão, o perdão dos pecados. Amado Deus, nos ajude a viver essa palavra. Nos ajude mesmo. Espírito Santo, Tu sabes o quanto nós falhamos, o quanto nós erramos, quão orgulhosos nós somos, frios, invejosos, o quanto rapidamente nos iludimos com o mundo. Se deixar rapidamente, queremos fazer da terra o nosso lugar de habitação. O dinheiro nos convence, os prazeres da carne nos faz abandonar a verdade. A prostituição e o desejo, a satisfação da carne nos afasta de Deus. Faz pessoas ouvirem a mensagem do Evangelho e não se importarem com ela por causa do prazer do pecado. Deus, ajuda-nos. A mentira, se a gente não bloquear, rapidamente chega aos nossos lábios. O engano, a manipulação. Há tanta coisa na gente, Pai. Mesmo salvos, ajuda-nos, Senhor, ajuda a mim, ajuda essa igreja, ajuda maridos, esposas, filhos, irmãos em Cristo, empregados, empresários, trabalhadores, estudantes, igreja num todo, ajuda-nos, Senhor, a confessar os nossos pecados, a abandonar os nossos pecados, a lutar, a fazer guerra contra o pecado e a encontrar redenção, remissão, perdão em Cristo Jesus. Hoje nós queremos ser melhores do que ontem. Amanhã nós queremos ser melhores do que hoje. E quando o Senhor voltar, seremos como o Senhor é: santo, inculpável, irrepreensível que nós seremos. Porque é o Senhor quem fez isso e faz isso. Então nos ajude hoje na caminhada, para chegarmos até esse dia. Toma essa igreja nas Tuas mãos. É a minha oração, em nome de Cristo.